Fala pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre prevenção de quedas. Nós não podemos esquecer que a queda está previsto entre as metas internacionais de segurança do paciente. Nós estamos falando aí da sexta meta internacional, né, que é reduzir riscos de queda e úlceras de pressão. Mas, enfim, o que são riscos de queda? Alguns estudos nos mostram que os pacientes hospitalizados, eles têm uma propensão maior à queda por estar em ambiente não familiarizados, por serem portadores de doenças, né, que predispõem à queda, então aí a demência, a fraqueza muscular, o déficit de equilíbrio e outras variedades de procedimentos terapêuticos ao qual esses pacientes são submetidos. Além da interação e de vários medicamentos, da prescrição de vários medicamentos, em que podem, e através da interação medicamentosa, trazer desconforto como déficit de equilíbrio, sonolência, que vai levar ao risco de queda. Bom, esse estudo nos mostra que a taxa de queda nos pacientes hospitalizados, né, variou entre 3 a 5 quedas para cada 1.000 pacientes, mas já existem estudos em que falam de até 13 quedas a cada 1.000 pacientes, né? Sendo que a maior frequência de quedas é em idosos e nos ambulatórios de neurologia e reabilitação, né? Nessas unidades de neurologia e de reabilitação. 30 a 50% dessas quedas causam danos, né? E quando causam danos, de 6 a 44% são danos graves. Né? E aí, quando nós estamos falando em danos graves, nós falamos de fraturas, de hematomas, de sangramentos que aumentam o risco ao óbito. Né? Esse estudo é de 2013. Não podemos esquecer que as quedas contribuem para o aumento do tempo da hospitalização do paciente, aumento dos custos assistenciais, gera ansiedade, depressão, medo no paciente de cair novamente, de ter uma nova queda, aumenta a ansiedade na equipe multiassistencial. Então, geralmente, aquele profissional em que o paciente caiu no meio da terapia dele ou no meio do procedimento dele, fica mais ansioso, fica com receio de que ocorra novas quedas na próxima terapia com o mesmo paciente ou até mesmo com outros pacientes, né, com os próximos pacientes ao qual ele vai atender. Pode interferir na continuidade do paciente, daquele paciente que caiu, né? Então, a queda pode interferir na continuidade do cuidado daquele paciente, afeta a credibilidade da instituição ao qual esse paciente está sendo atendido e pode trazer, inclusive, repercussões de ordem legal, né? Porque isso é um evento que ocorreu com o paciente, não esperado. Esse evento tem que ser notificado, tem que ser evoluído e pode sim trazer aí algumas repercussões de ordem legal ao profissional e à instituição aonde ocorreu a queda. Bom, algumas ações que a equipe multiprofissional pode fazer, né? Então, avaliação do risco de queda, que deve ser realizado na admissão e a todo momento da internação ou do atendimento desse paciente, no caso do ambulatorial. Identificação e sinalização do paciente que tem esse risco de queda aumentado. A revisão periódica das medicações e das prescrições médicas desse paciente. Muita atenção aos calçados utilizados pelos pacientes, né? Os idosos têm uma propensão maior a usar aqueles chinelinhos, aos calçados com um solado mais deslizante, tudo isso aumenta o risco de queda. Também não podemos esquecer da educação e da orientação dos pacientes, dos profissionais e dos acompanhantes, porque muitas vezes são os acompanhantes que vão prevenir a queda, principalmente dos pacientes idosos e, por que não, também dos pacientes mais novos, né, da pediatria. E aí, quando acontecer a queda, precisa ser realizada uma revisão dessa ocorrência, uma revisão dessa queda, né, para a identificação de possíveis causas, para utilizar essas possíveis causas, para que não ocorra novamente uma queda em outro paciente no mesmo setor. Mas nós estamos falando de queda, o que é queda? Né? Então, queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial. Né? Então, é provocado por vários fatores e pode resultar ou não em um dano. Né?
considera-se queda quando o paciente é encontrado no chão ou quando durante o deslocamento ele necessita de um amparo, né? Então, o exemplo aí da nossa criancinha no vídeo, em que, nesse exemplo, por exemplo, ele não chegou a cair no chão, mas ele precisou de um amparo aí numa marcha pediátrica aí, né? Então, ainda que o paciente não chegue ao chão, é considerado uma queda, tá? A queda pode ocorrer da própria altura, ou da maca, ou de assento, ou da cadeira de roda, da poltrona, muitas vezes de um bebê conforto, no caso da pediatria, né? Ou de trocadores de fralda. Como é realizada essa avaliação de risco? Né? Então, a avaliação de risco deve ser realizada na admissão do paciente, né? E aí são utilizadas várias escalas, depende muito da instituição ao qual você está prestando o serviço, mas essa avaliação deve ser feita diariamente e até o momento da alta do paciente, no caso do paciente hospitalizado. O paciente ambulatorial, a avaliação de risco deve ser realizada na admissão, né, de todo o paciente e de todo e qualquer setor, no caso de haver mudança de setor desse paciente. A admissão deve ser realizada na presença dos fatores, né, que pode contribuir para o agravamento do dano, no caso de queda, e aí esses fatores que podem aumentar o risco incluem osteoporose, fraturas anteriores, uso de anticoagulantes, o déficit de equilíbrio, como já disse anteriormente, e o uso de algumas medicações específicas, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Essa avaliação do risco de queda pode ser realizada através da escala de risco de queda de Morse, né, que é essa escala que vocês estão vendo aí. Então, ela é a mais utilizada na grande maioria das instituições, e ela, dentro dessa escala, é avaliado o histórico de quedas, né, o diagnóstico secundário, o auxílio na deambulação, se o paciente faz uso de terapia endovenosa ou dispositivo sinalizado e heparinizado, avalia-se a marcha e o estado mental do paciente, é dado a pontuação mediante a esses fatores ao qual eu falei, onde é gerado uma pontuação e uma classificação do risco de queda. De 0 a 24 pontos é um risco baixo, de 24 a 44 pontos é um risco moderado e acima de 45 pontos é considerado um risco alto para queda, né? Fatores de risco de queda. Então, existem vários fatores, entre eles os demográficos, né? Os estudos mostram que crianças abaixo de 5 anos e idosos acima de 65 anos têm um risco maior para quedas. Fatores psicocognitivos, né? Aí a gente pode falar do declínio cognitivo, no caso dos idosos, da depressão, da ansiedade, condições de saúde ou presenças de doenças crônicas, e aí tem uma vasta lista desses itens, né? Desde AVC prévio até alterações metabólicas, tontura, dor intensa, baixo índice de massa corpórea. Todos esses fatores entram dentro dessas condições especiais de saúde e de doenças crônicas. A funcionalidade desses pacientes é muito levada em conta no risco de queda, então quanto menor a funcionalidade, maior o risco de queda, e aí nós não podemos deixar de falar de alguns fatores especiais, né? Então nós estamos falando aí da dificuldade dos pacientes realizar as atividades de vida diária, da necessidade de dispositivo de auxílio de marcha, fraqueza muscular, amputação de um dos membros inferiores e deformidades dos membros inferiores, que é tanto vista nos pacientes mais idosos, né? Comprometimento sensorial, né? E aí nós estamos falando de comprometimento de visão, audição e tato. São comprometimentos que afetam diretamente e aumentam o risco de queda. Alteração do equilíbrio e alteração na marcha, também visto muito nos idosos. Uso de alguns medicamentos específicos, entre eles, essa lista que está aparecendo para vocês, né? Então, tá os benzodiazepínicos, os antihistamínicos, os antipsicóticos. Existem várias medicações em que podem levar aos déficits de equilíbrio, à sonolência, à vontade excessiva de ir ao banheiro, os relaxantes musculares, enfim.
todas essas medicações que estão nessa listagem têm alguma repercussão e aumentam o risco de queda. Obesidade severa e história prévia de queda. Os pacientes de alto risco de queda. Alguns exemplos de paciente com alto risco de queda são os pacientes independentes, né, que eles se locomovem e realizam suas atividades sem ajuda nenhuma de terceiros, mas eles possuem pelo menos um fator de risco ao qual nós conversamos há pouco, né? E os pacientes dependentes que necessitam de ajuda de terceiros e para realizar essas atividades com ou sem presença de risco, né? Anda com ou sem auxílio de cadeira de rodas. Os pacientes acamados em maca que ficam aguardando algum procedimento, aguardando exame, algum tipo de procedimento, também com ou sem fatores de risco. Alguns exemplos dos pacientes com baixo risco de queda são os pacientes acamados, né, que estão restritos ao leito, completamente dependente de ajuda dos terceiros. Eles podem ou não ter fatores de riscos. E os pacientes independentes sem nenhum fator de risco. Esses pacientes têm baixo risco de queda. Algumas ações preventivas que nós podemos fazer. Todas as ações preventivas, elas devem ser orientadas pelo núcleo de segurança do paciente de cada instituição que você presta serviço. Mas, independente disso, nós temos que propiciar um ambiente seguro, com pisos antiderrapantes, mobiliários e iluminações adequados, corredores sempre livres de obstáculos, né? Então, equipamentos, fios, materiais. Os corredores de circulação desses pacientes têm que sempre estar livres. Uso de vestuário e calçados adequados. Então, evitar muito das mulheres, né? Aquelas saias longas em que esbarram no chão, que se tropeçam muito fácil. Os calçados mais lisos. Todos esses fatores devem ser levados em conta quando se fala em risco de queda. Movimentação dos pacientes deve ser sempre segura, né? Eles devem ter um espaço adequado para se movimentar dentro da sua instituição. E aí as estratégias de educação dos pacientes, dos familiares e da equipe, dos profissionais, né? Hoje se utiliza muito folder, panfletos educativos com orientações sobre os riscos e os danos que a queda pode trazer. Um dos formatos ao qual pode ser utilizado para prevenir e para educar os pacientes e seus acompanhantes. Não podemos esquecer que a reavaliação desses pacientes do risco de queda deve ser realizado se o paciente for transferido de setor, for transferido de atendimento, de profissional, né? E a mudança do quadro clínico do paciente também exige essa reavaliação do risco de queda, porque pode vir fatores novos e aumentar esse risco de queda. E se a queda ocorrer, deve ser notificada, o paciente deve ser avaliado e atendido imediatamente para mitigação e atenuação dos possíveis danos ao qual a queda pode trazer para o paciente. Algumas medidas simples que podem ser tomadas antes da queda acontecer, né, para aumentar a prevenção do risco de queda. Então, verificar a idade dos pacientes e sinalizar esses pacientes menores que 5 anos e maiores que 65 anos, que aumenta o risco de queda. Os pacientes que já têm histórico de queda, então, quando você vai fazer uma terapia num paciente desse, um procedimento, você precisa avaliar o nível de confiança em que esse paciente está de realizar uma deambulação, avaliar a sua funcionalidade e sua autonomia para essa deambulação ou para um exercício em ortostase. Verifica a necessidade desse paciente, se ele precisa utilizar um auxílio para que realize essa marcha, um dispositivo de auxílio. Verifica com o paciente antes de começar a sua terapia se ele precisa ir ao banheiro, se ele está com vontade de fazer necessidades fisiológicas, porque isso, muitas vezes, no meio da terapia, pode causar ali uma ansiedade ou um certo desconforto, o que vai propiciar o aumento do risco de queda. Uso de algumas medicações específicas, aquelas que eu falei lá atrás, né? Então, antes da terapia é sempre importante avaliar essas medicações ao qual o paciente está fazendo uso, se ele está fazendo uso, se ele tem alguma repercussão, alguma contraindicação ou algum efeito dessa medicação.
O uso de equipamentos e dispositivos. Então, o paciente está usando algum equipamento em que vai atrapalhar ele deambular, vai atrapalhar a fazer a transferência de postura, vai atrapalhar eu a tirar ele da cama e colocar na poltrona, ou vice-versa. Tudo isso deve ser avaliado antes da terapia, antes de você planejar a sua terapia na realidade. Deve ser avaliado mobilidade e o equilíbrio do paciente. Nunca se coloca um paciente em ortostase se ele apresenta déficit de equilíbrio. E aí, algumas condições especiais. Muito cuidado com a hipotensão postural. Então, os pacientes que estão acamados há muito tempo, os pacientes com uma internação prolongada e arrastada, deve ser orientado ele a sentar e a levantar-se progressivamente, levantar a cabeceira dele acima de 30 graus, manter-se ele sentado com os pés no chão durante um tempo e ter o auxílio total na primeira vez ao qual ele está fazendo o ortostatismo, né? Na pediatria, nós temos algumas condições especiais, né? Então, os pacientes até 3 anos devem ser acomodados em berço com a grade elevada e acima de 3 anos deve ser acomodado em cama também com as grades elevadas. Manter as grades sempre elevadas, tanto do berço quanto da cama, durante a troca da criança, né? Não pode deixar a criança sozinha com as grades abaixadas. Orientar sempre o seu acompanhante quanto ao diagnóstico, ao efeito do diagnóstico no risco de queda, né? Então deve-se avaliar antes de você programar a sua terapia qual é a condição do paciente de fazer uma deambulação, mesmo que ele seja pediátrico, e os fatores cognitivos também deve ser avaliado tanto antes quanto após a terapia, ser orientado ao responsável qual é o risco de queda daquele paciente específico relacionado ao comportamento de risco do paciente pela faixa etária daquele paciente. Bom, ficamos por aqui. Eu queria deixar essa frase que o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo e que ficar atento e prevenir risco é proporcionar saúde, empatia e cuidado ao seu paciente. Um abraço e nos vemos no próximo treinamento.